conhece a Jesus, o sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Aleluia, amém. Som. Ei. Glória a Deus. Quantos estão felizes com Jesus? Meus parabéns por você ter vindo. Mateus, não esquece de dar o play aqui, tá? Glória a Deus. Irmão, abra comigo Mateus capítulo 15, 21. Mateus 15, 21 é o texto que nós vamos estar ministrando. Nosso tema hoje é o terceiro momento, a terceira parte da palavra confrontando as estruturas de orgulho. Fala comigo, confrontando as estruturas de orgulho. Irmão, nós vamos aprender que o orgulho é uma praga que pode assolar o nosso coração. O orgulho nos impede de recebermos o milagre e a bênção de Deus. O orgulho atrai demônios e influências malignas na nossa vida, e se nós não vigiarmos, ele pode produzir ruína. A Bíblia diz que o orgulho precede a queda moral, a queda espiritual. Provérbios diz isso, na continuação diz que a humildade precede a honra, mas o orgulho precede a queda. Fala comigo, a humildade atrai a honra, mas o orgulho precede a queda. Nós vamos ver um lindo episódio de Mateus 15, 21 em diante, onde Jesus trata o coraçãozinho de uma mulher. Dentro de um processo de quebrantamento, você vai aprender que para o milagre chegar na vida dessa mulher, parece que Jesus trabalha através de níveis no interior dela, a fim de quebrantar tudo aquilo que ela se apoiava, toda aquela estrutura de orgulho que ela mantinha dentro do seu interior, foi implodida, foi quebrada através das colocações precisas de Jesus. Irmãos, por mais que a nossa sociedade promova, exalte o orgulho como uma coisa bonita, bela, maravilhosa, nós sabemos que o orgulho só traz prejuízo. Sim ou não? Quantos casamentos terminam por causa do orgulho? Quantas relações entre pais e filhos são deterioradas por causa do orgulho? Quantas guerras entre os homens, através de nações dentro da história, aconteceram porque um orgulho ferido, ou orgulho e vaidade tomou conta dos corações humanos. Então nós vamos aprender sobre isso, sobre o perigo do orgulho, os males que ele causa. Nós estamos continuando numa série de ministrações que eu ministrei nos últimos 2 domingos. E eu senti no coração nós finalizarmos essa série. Hoje, nessa quarta-feira, você tem o privilégio de fechar com chave de ouro essa palavra chamada confrontando as estruturas de orgulho. Amém? Coloca a mãozinha no seu coração, vamos iniciar orando. Fala assim: Senhor Jesus, promove no meu coração um coração quebrantado, humilde, diante da tua presença. Senhor, me ajude a vigiar o meu coração, para que o orgulho não promova queda e ruína, corrupção e destruição na minha vida. Senhor, que eu sempre tenha um coração humilde, assim como o coração de Jesus. Me dê mansidão para esperar no Senhor e compreender que os processos de Deus na minha vida promovem quebrantamento no meu coração e maior dependência do meu Senhor e Pai.
em o nome de Jesus, fala comigo, Senhor, através da tua palavra, em o nome de Jesus. Amém? Então nós vamos ver esse episódio da mulher cananeia, também é conhecida como Ciro-fenícia, que está ali em Mateus 15, 21. Nós estaremos projetando também para que você acompanhe no telão, mas abra aí a sua Bíblia, é muito importante também a gente ver na Bíblia tudo isso que você vai aprender hoje aqui. Então, a Bíblia diz, Mateus 15, 21, partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. Isso era no norte de Israel, fora das terras de Israel. E eis que uma mulher cananeia, que viera daquelas regiões, que região? Tiro e Sidom, né? Clamava, Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. A minha filha está horrivelmente endemoniada. Você consegue imaginar essa situação? Imagina alguém dentro da sua casa endemoniado. Você que é pai, você que é mãe, imagina a cena vendo a sua filha ou um filho endemoniado, gente. E como era naquele tempo de Jesus, hoje, infelizmente, com essa influência demoníaca de todo lado, também é presente muitos casos de endemoniamento dentro das famílias. Sim ou não? Então a luta, o problema dessa mulher é que a sua filha estava assolada, atormentada por demônios. A Bíblia diz, a minha filha está horrivelmente. Então não era qualquer opressão maligna, era uma possessão horrível, horrivelmente endemoniada. Uma coisa é a opressão maligna, quando os demônios estão de fora, tentando de alguma maneira afetar e influenciar negativamente a tua vida. Outra coisa é o endemoniamento, onde o demônio entra dentro do seu corpo e governa a sua vida. Usa a tua boca, o teu olhar, os teus gestos. Usa o teu corpo como se fosse um veículo dele. Era o que estava acontecendo na vida dessa moça. 23. Ele, Jesus, porém, não lhe respondeu palavra. Imagina essa cena. Jesus não falou nada. E os seus discípulos aproximaram-se, rogaram-lhe a Jesus, despede-a, Senhor, pois vem clamando atrás de nós. Em outras palavras, Senhor, manda ela embora, ela já está enchendo o saco aqui. 24. Mas Jesus respondeu, não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Jesus falou isso para ela. Eu não vim senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Quem eram elas? Os israelitas, o povo dele, o povo do Messias, o povo judeu. 25, ela porém veio e o adorou, dizendo, Senhor, socorre-me. Então ele respondendo disse, mais uma vez, não é bom tomar o pão dos filhos. Quem eram os filhos aqui? Os judeus, os israelitas, o povo hebreu. Não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Quem eram os cachorrinhos? Ela e a sua filha, e o povo gentil, que não era da nação de Israel. Fala comigo, gentios, que não eram da nação de Israel. Os filhos, ou as ovelhinhas, era o povo judeu, o povo hebreu, o povo de Israel. Tá bom? Então, de novo, Jesus diz, não é bom tomar o pão dos filhos, ou seja, o alimento dos filhos, e lançá-lo aos cachorrinhos. Aí ela, contudo, replicou a Jesus, rebateu assim, deu um bate-pronto para Jesus, dizendo, sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então lhe disse Jesus, Jesus ficou impactado com essa resposta dela, dentro desse processo que nós vamos estudar. Então lhe disse Jesus, ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres, como desejas. E desde aquele momento, baixo um comando profético, de autoridade, de poder de Jesus, desde aquele momento, a sua filha ficou curada.
Quem pode dar um glória a Deus aí comigo? Aleluia. Então nós vamos ver sobre esse episódio, vamos estudá-lo de forma, trazendo aqui à tona um paralelo com a nossa vida, com os nossos conflitos, com a luta entre a humildade e o orgulho. E nós vamos ver que muitas dessas características que essa mulher cirofenícia, também conhecida como mulher cananeia, não sabemos o nome dela, só sua origem, as suas características étnicas, tem muito a ver com a nossa vida, com sentimentos que permeiam o nosso coração e com situações que envolvem a nossa vida, a nossa história, a nossa trajetória, ou quem sabe até situações dentro da nossa família, tá? Então, primeiro ponto que eu queria ensinar para você é que o orgulho é como o mau hálito. Quem tem, não sabe que tem. Você já percebeu que os orgulhosos nunca se percebem como orgulhosos? É verdade ou não? Aquela pessoa que se acha acima do bem e do mal, melhor do que os outros, que arrota, né, sobre os outros o seu sucesso, as suas conquistas, né, aquilo que ela é, toda hora fica se exibindo, se autopromovendo. Geralmente essa pessoa que tem mau hálito, o mau hálito do orgulho, não percebe que é orgulhoso. Outra coisa, isso dificulta compreendermos certas provas às quais Deus nos submete. Quer dizer, o nosso orgulho, a nossa vaidade, a nossa prepotência, altivez, todas essas palavras são semelhantes. Orgulho, altivez, prepotência, arrogância, é a mesma coisa. Soberba, 5 palavras que significam a mesma coisa. Orgulho. O orgulho é o pai de todos os pecados, gente. E é isso que Jesus foi tratando no coraçãozinho dessa mulher, ao ponto de no final você vê ela totalmente rendida, quebrantada aos pés de Jesus, e dentro dessa atitude correta, mediante as provações que Jesus foi colocando ela saiu da presença de Jesus abençoada. Amém? Quem aqui quer passar pelos processos de Deus e sair com o seu milagre, a sua bênção sobre a sua vida? Fala, levanta as mãos para o alto comigo e fala: Senhor, eu quero passar pelos teus processos de quebrantamento, mas sair abençoado, em nome de Jesus. Então, o orgulho humano é isso, gente, é um depósito de feridas, que muitas vezes nós vamos carregando ao longo da nossa vida, pelas quais às vezes demônios se tornam o senhor de muitas situações de desgraça. Não sabemos aqui se era um erro da menina aqui, talvez uma jovem, uma adolescente, falhando, errando, não sei. A Bíblia não relata qual era o pecado dela, mas o mal estava assolando essa família. Talvez a idolatria, né, o paganismo ali, uma série de práticas horrendas que era muito comum naquela época, os povos que não eram de Israel. Nós vemos que o orgulho e essas feridas todas que envolviam essa família faziam que ficasse ali instalado um estado de desgraça. O que é a desgraça? É a não graça, o não favor ou a não bênção de Deus na vida de uma pessoa. Sim ou não, gente? Parecia uma espécie de maldição ali na família, de desgraça, de coisa grave, gente. Horrivelmente endemoniado, é o que a Bíblia Sagrada diz. E com muitas pessoas é assim. Muitas perdem a batalha por se deixarem levar pelo orgulho e alimentarem as feridas mal resolvidas dentro do seu coração. Fala comigo, orgulho e feridas mal resolvidas. Será que o teu coração está totalmente resolvido? Ou existem feridas e orgulhos lá dentro que ainda não foram tratados pelo Senhor? A Bíblia diz, e ela disse: minha filha está horrivelmente endemoniada. Isso pode também significar que áreas da nossa vida possam estar também aprisionadas. Às vezes a gente não tem um caso de endemoniamento literal lá dentro da nossa casa. Mas existem áreas, estados crônicos de derrota e destruição dentro dos nossos lares, dentro da nossa família. Sim ou não, gente? Sim, às vezes o Satanás não consegue atacar a gente. Então ele procura um membro da nossa família vulnerável para nos atacar indiretamente. Sim ou não? Às vezes um marido, às vezes um filho. Às vezes você mesmo é usado pelo inimigo se não vigiar na vida de outra pessoa. Sim, Pedro foi usado pelo diabo para tentar
tirar Jesus do foco da cruz, qualquer pessoa que não vigia pode ser usada pelo inimigo. Sim ou não? Os outros na nossa vida, mas também você na vida dos outros. Sim, pode acontecer. Então, quadros de derrota, quadros de destruição, pessoas aprisionadas, talvez um relacionamento conjugal conturbado, talvez uma vida financeira com infiltrações malignas, talvez um temperamento que você não controla, um descontrole total emocional, psíquico, emocional, uma pessoa irada, né? Colérica, explosiva, sem domínio próprio, sem controle, desequilibrada. Talvez uma vida sentimental amarrada, confusa, não consegue romper na vida sentimental. São áreas de prisão, áreas de derrota, áreas de destruição, que muitas vezes embaraçam e atrapalham a vida das pessoas. Sim ou não, gente? Vocês entenderam? Às vezes não é um endemoniamento literal, mas áreas onde o inimigo tem acesso na nossa vida, ele vai deitando e rolando. E muitas vezes nós nos acovardamos e não confrontamos ele a partir dos nossos corações. Então são sintomas evidentes que denunciam realidades que precisam ser mudadas. Quem quer modificar aqui a sua vida, a sua sorte, a sua história, fala: Senhor, eu quero ter a minha vida transformada pelo teu poder. Amém, queridos? É luta, né? Quem tem filho adolescente aqui sabe, eu também tenho. É uma fase complicada, difícil, o mundo ali, de todos os lados, querendo tragar os nossos filhos, mas a gente tem que se posicionar, a gente tem que orar, continuar ensinando princípios, valores do reino de Deus, nos posicionando em oração, repreendendo toda e qualquer interferência do inimigo. Não podemos recuar, gente, nós temos que avançar no mundo espiritual. Sim ou não? Sim. Ontem mesmo estava compartilhando com um pastor, e ele relatando de outros pastores que estão passando por lutas terríveis. Às vezes o pastor é uma bênção, ungido, um profeta, um homem de Deus tremendo, mas aí o inimigo não consegue atacar ele. Vai na esposa, vai nos filhos, vai em algum membro da igreja, para de alguma maneira, indiretamente, afetar ele. E isso acontece, gente. Essa mulher cananeia é um símbolo da igreja gentia, ou seja, aquele grupo de pessoas que não eram judias. Então, nós vemos que Jesus discerne aqui o problema dela. O discernimento de Jesus é preciso. E o discernimento de Jesus, vocês estão aprendendo hoje aqui comigo, é a chave da libertação. Fala comigo, o discernimento de Jesus é a chave da libertação. Você vai ver que Jesus começa a provocar na vida dessa mulher uma atitude que produz em si mesma a libertação pela qual ela tanto buscava, pela qual ela tanto clamava. Jesus começa um processo de quebrantamento, de provação, de teste na vida dessa mulher, até levá-la, ela por si mesma, dentro desse processo, com a ajuda de Jesus, a libertação que ela tanto buscava. E conosco não é diferente. Às vezes nós somos provados, tratados por Deus, e a libertação acontece na nossa vida. Amém? Quantos aqui já foram libertos de alguma coisa na sua vida? Levanta a mão. Eu me lembro de uma vez, em 2000, estava lá no México, fazendo escola missionária na Jocum. Eu me lembro que eu tive uma experiência sobrenatural com Deus. Estava orando, deitado no chão. De repente eu senti vários demônios pulando em cima de mim. Eles não conseguiam entrar em mim. Mas eu senti eles pulando em cima de mim enquanto eu estava orando, gente. Olha só. Enquanto eu estava orando, eu tive uma experiência sobrenatural, onde os demônios queriam pular em cima de mim. E me deu uma espécie de cãibra no corpo, nessa experiência sobrenatural. E a única coisa que eu fiz foi clamar o nome de Jesus. Me lembro que eu comecei a chorar, clamar o nome de Jesus, repreender aquelas influências, e de repente sumiu aquela opressão que ali estava para, de alguma maneira, tentar me afetar. Eu era um jovem de 19 anos, tendo as primeiras experiências do ministério e da vida de obreiro, né? Olha que coisa linda. Eu me lembro que com 19 anos comecei a pregar. A primeira pregação que eu fiz em espanhol, lá na cidade do México,
no vilarejo ao redor da cidade do México. Eu terminei de pregar, caiu uma mocinha endemoniada no final do culto. Minha primeira experiência de expulsão de demônios. Então Deus é assim, gente. Jesus é assim. Ele vai nos provando, Ele vai nos tratando, Ele vai mexendo conosco até que a libertação acontece, nossa ou através de nós na vida de outras pessoas. Amém? A questão aqui que nós aprendemos nesse episódio não é vencer os demônios, mas sermos vencidos por Deus. Fala comigo, sermos vencidos por Deus. É Deus nos vencer, é Deus trabalhar conosco, é Deus agir em nós, é Deus trabalhar áreas da nossa vida. É o que nós vemos aqui, Jesus alinhou a atitude dela com um princípio específico de Deus. Que princípio é esse? O princípio da humildade. Isso trouxe a ela uma solução radical ao seu problema. Jesus passou um raio-x nela, um diagnóstico, e percebeu aonde estavam as estruturas de orgulho dentro dela que precisavam ser implodidas, destruídas. Eram as bases legais que o inimigo tinha dentro do coração da mãe e na família, para de alguma maneira agir na vida da filha. Por exemplo, muitos ressentimentos contra Deus, de pessoas contra Deus, nascem de respondermos às suas provas sem uma visão do nosso orgulho. Como eu falei para vocês, o orgulho, geralmente, ele se esconde dentro de nós. Sim ou não? Às vezes você pensa que é a pessoa mais humilde do mundo. De repente, numa atitude, numa reação, você vê que o orgulho estava enrustido ali dentro de você. As nossas provas, irmãos, virão até que a invisibilidade do nosso orgulho seja removida e a humilhação tome lugar no nosso coração. Fala comigo, humilhação no coração. Quando a gente fala de humilhação, ninguém quer isso. Sim ou não? A gente quer a honra, a gente quer a exaltação, a gente não quer cruz, a gente quer o trono. Só que antes do trono, Jesus passou pelo quê? Pela cruz. Fala comigo, a cruz vem antes do trono. A Via Cruz, eu tive o privilégio lá em Israel passar pela Via Sacra, né? A Via Cruz, provavelmente as ruas por onde Jesus carregou o madeiro naquele lugar. Pensa num lugar legal, bonito, assim, umas ruazinhas, umas vilelas assim, dentro da Jerusalém Oriental. E naquelas ruas Jesus passou com um madeiro, uma cruz, para morrer na cruz no nosso lugar. Tudo aquilo que Jesus passou, nós também vamos passar. Faz parte da identificação com Ele. Amém? Talvez você esteja passando por esse processo de humilhação, de quebrantamento, um processo de Deus, onde Deus está tratando áreas da sua vida. Jesus leva esta mulher cirofenícia a uma resposta humilde, que promoveu a cura familiar e pessoal dela. Jesus mencionou lá em Marcos 9:29 que alguns demônios, algumas castas malignas, ele chama, só saem mediante oração e jejum. Às vezes, para você ser liberto de alguma coisa que te aprisiona, de alguma coisa que está afetando, de alguma área, né, de maldição ou de desgraça na sua vida, você vai ter que intensificar a sua oração e às vezes até fazer jejum, gente. Porque existem demônios que só saem mediante oração e jejum. Fala comigo, existem demônios que só saem com oração e jejum. Sabe quem os demônios temem? Quem ora e quem jejua. E o diabo sabe. Eu me lembro que uma vez eu estava com um amigo meu, um obreiro, e aí esse obreiro tinha prometido para Deus que ele ia jejuar. Não se aguentou de fome, foi lá e comeu. Sendo que ele tinha prometido para Deus que ia jejuar. De repente, num determinado bairro da cidade, caiu uma pessoa endemoniada. E nós fomos lá, eu e ele. Eu não sabia que ele tinha feito esse voto. Tinha dito para Deus que ia jejuar, não aguentou e comeu. Quando nós entramos na casa da pessoa e a mocinha que estava endemoniada, o demônio gritou lá de fora. E aí, comilão? Não aguentou, né? O demônio já sabia que ele tinha quebrado o voto e não tinha jejuado assim como ele prometeu.
E aí aquele irmão caiu em si, dobrou o joelho, pediu perdão para Deus, e nós fomos lá e libertamos aquela mocinha. Amém? Às vezes você pensa que o teu jejum não tem nada a ver, que o teu jejum não muda nada. Irmãos, jejum muda, principalmente a gente. O jejum não muda Deus. Deus já é imutável, Deus já é perfeito, Deus já é bondoso, maravilhoso, gracioso. Quem tem que mudar é nós. E quem tem que mudar é as circunstâncias espirituais que às vezes estão ao nosso redor. Olha só esse episódio. O demônio sabia que ele tinha quebrado um voto e não tinha jejuado assim como ele prometeu. O mundo espiritual sabe das coisas que acontecem na nossa vida. Os demônios se comunicam entre si. Ele sabe cada detalhe da nossa vida, gente. Ele sabe, ele se comunica. Eles têm um sistema de informação absurdo. Por isso nós temos que viver uma vida consagrada, santificada, em dia com Deus. Fala comigo, uma vida consagrada e em dia com Deus. Amém? Então, só tem demônios que só saem com jejum e oração. Percebemos com ela aqui, a mulher cirofenícia, que essa entidade demoníaca só seria vencida através da difícil rota da humildade. Fala comigo, rota da humildade. Faz assim com a mãozinha, rota da humildade. Ela começa aqui em cima e termina lá embaixo, na humildade. Aqui em cima está o orgulho. A rota da humildade termina lá embaixo. Algumas vezes é só expulsar os demônios. Outras vezes é necessário uma libertação mais profunda e definitiva, como foi aqui no caso desta mulher. Quem está aprendendo aí, dá um glória a Deus. Nós temos aprendido, irmãos, que é necessário nos sujeitarmos a Deus, resistir ao diabo, e o diabo fugirá de vós. Quanto mais obediente e sujeito você for a Deus, mais automaticamente você está resistindo o inimigo, combatendo ele, e ele vai fugir de você. A grande chave aqui da libertação é a submissão a Deus. Foi o que essa mulher fez. Cada coisa que Jesus ia falando, ela ia se submetendo. E não desanimando, virando as costas, metendo a boca em Jesus, saindo fora da... Não, enquanto ela não recebeu o milagre e passou pela rota da humildade, ela não desistiu do seu milagre, da sua bênção. Amém? Será que você não vai desistir da tua bênção? Como é que você tem reagido diante de situações humilhantes na sua vida? Será que você está compreendendo que às vezes Deus nos faz passar? Irmãos, eu já passei por cada processo de quebrantamento que vocês não imaginam. Para chegar onde eu estou hoje e para pregar para vocês com a autoridade que eu tenho, eu passei por muitos processos de quebrantamento de Deus. E é claro que até hoje eu continuo vigiando meu coração para não cair em tentações e nem em orgulho e nem nessas coisas. É a vida toda vigiando e cuidando com o coração. Amém? O que a Bíblia diz? Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Vigia o teu coração. Seja vigilante, o nosso coração é enganoso e perverso. Mas também é fonte de toda a vida, diz Jesus. Por isso precisamos guardar, proteger, vigiar o nosso coração. Será que o que Deus está querendo nos falar através dessas situações que a gente está vivendo? Irmão, que situações você tem vivido? Será que Deus não está querendo falar contigo? O que fazer quando Deus começa a agir de maneira terrivelmente estranha conosco? Foi o que Jesus fez, uma coisa esquisita, uma coisa estranha. Mas essa mulher passou pelos processos de Deus. Fala comigo, eu vou passar pelos processos de Deus. Amém, meus irmãos? Então, a primeira coisa que nós vemos é que Jesus trouxe silêncio e um aparente aqui. Parece que Jesus deu um desprezo a ela. É o que nós vemos quando ela disse, filho de Davi, tem compaixão de mim. O texto sagrado diz, contudo, ele não lhe respondeu palavra alguma. Dá a impressão de que Deus desprezou ela. Sim ou não?
Dá a impressão que o silêncio de Deus foi uma espécie de ignorar ela. Mas nós estamos aprendendo que não foi isso. Foi um processo de quebrantamento que essa mulher viveu com Jesus. Jesus não respondeu palavra alguma para ela num primeiro momento. Parece até que ele estava desprezando ela num momento de angústia e de perplexidade que ela estava vivendo. Sim, irmãos, às vezes Deus parece que se cala. Quem já passou pelo silêncio de Deus aí? Levanta a mão. Sim, às vezes a gente ora e parece que Deus se cala, parece que Deus não responde. O silêncio de Deus confronta o nosso desespero. Você ora, faz campanha, chora e às vezes parece que nada. Os nossos sentimentos se afloram, se tornam vulneráveis. O espírito de orgulho que às vezes está ali sorrateiro, habita dentro do nosso coração, diz para nós, o diabo, os demônios sopram no nosso ouvido, ele não ama você. Ele não se importa com você. Deus se esqueceu de você. É o que o diabo fala. Sim ou não, irmãos? Meu Deus, nas crises da vida, como o diabo, o espírito de orgulho aqui, que nós estamos tratando, sopra isso na nossa mente e no nosso coração. Me lembro quando eu perdi o ouvido, falei, Senhor, o que eu fiz de errado, meu Deus? Por que isso? E assim, todos nós passamos por luta e por dificuldade, irmãos. Sim ou não? Sim. De diferentes maneiras, de diferentes níveis, cada um dentro de um processo de Deus na nossa vida, mas às vezes parece que o silêncio de Deus confronta o nosso desespero. Parece que Deus se cala, assim como aconteceu com esta mulher. O pior é que isso parece fazer sentido. Não acreditar numa mentira como essa é só para pessoas humildes e perseverantes. E é o que nós vemos no caso dessa mulher. Ela perseverou mesmo diante do silêncio de Deus. Quantas e quantas pessoas abandonam as igrejas, abandonam as coisas de Deus quando Deus se cala. E não compreendem que às vezes o silêncio de Deus faz parte de um processo de Deus de gerar quebrantamento, humildade e perseverança no nosso coração. Amém, queridos? Como é que você tem lidado com o silêncio de Deus? Os discípulos tentaram amenizar a situação para ela, dizendo, despede-a, que já vem gritando atrás de nós. Em outras palavras, para o dia de hoje seria, Senhor, manda ela embora, está enchendo o saco já. Olha o que essa mulher teve que passar. O segundo momento, parece aqui, dá a impressão para quem está lendo, que Jesus discriminou ela. Quando Jesus respondeu para ela e disse assim, não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Dá a impressão, mas não é o caso aqui. Tá? Dá a impressão, talvez ela até se sentiu ali no momento discriminada. Jesus impetra ali outro golpe fortíssimo contra a insistência daquela mulher, testando o coraçãozinho dela. Ele fala contra a nacionalidade dela. Os judeus consideravam os gentios seres inferiores, e até hoje consideram assim, tá, gente? Até hoje, os judeus consideram os povos e as etnias que não são judaicas inferiores a eles. Sim ou não? Sim. Foi confrontada ali uma espécie de orgulho nacionalista, mas talvez poderia ser um orgulho familiar, um orgulho denominacional da sua igreja, um orgulho, do seu currículo, orgulho da sua, daquilo que você conquistou, das suas riquezas, das suas posses, da sua posição social. Aqui simboliza qualquer tipo de orgulho. E essa é uma das maiores brechas no corpo de Cristo. Muitos demônios têm se infiltrado com perturbações, invejas, inimizades, conflitos. Tudo isso é causado pelo quê, gente? Pelo orgulho. Fala comigo, inimizade, perturbações, invejas, ciúmes, conflitos. Qual é o pai de todos esses pecados? O orgulho. Como diz o bom paranaense, orgulho.
Orgulho. Eu estava ouvindo um pregador paulista, né? Ele tem o R puxado igual a gente. Carne. Então, irmãos, nós vemos que uma casa dividida, uma igreja dividida, uma família dividida, muitas vezes será devastada por causa dessas mazelas. O orgulho precede a divisão, que compromete a autoridade e traz destruição. Seja na igreja, seja na casa, seja na empresa, seja onde for. O orgulho causa divisão e compromete a autoridade de Deus no ambiente, com uma pessoa, traz destruição para os rebeldes e para os envolvidos. Jonas, por exemplo, não podia suportar o fato de Deus abençoar os ninivitas, os filhos da cidade de Nínive ali. Ficou chateado com Deus. Por quê? Porque ele tinha um orgulho nacionalista. Ele não queria que os ninivitas fossem poupados por Deus. Ele não queria ir para Nínive. Ele fugiu para Tarsis. Sim ou não, gente? Sim. Foi para longe. Foi o contrário do que Deus queria. A nacionalidade dessa mulher sírio-fenícia tinha fortes ligações com estruturas de orgulho. Ela era grega, ela era da elite cultural, ela era culta, rica, provavelmente, segundo a sua origem, mas ela tinha um problema crônico aqui. Sim ou não, gente? Sua filha estava horrivelmente endemoniada. Tem vezes que a gente percebe que tudo aquilo que a gente conquistou, tudo aquilo que a gente tem, todo o nosso currículo, todo o nosso conhecimento, todas as coisas, o sobrenome, a nacionalidade, a nossa origem étnica, diante de um problema espiritual não vale de nada. Sim ou não? Sim. É o que essa mulher estava passando. Os romanos, por exemplo, dominavam o mundo pela força. Os gregos conquistaram filosoficamente o mundo. A cidadania grega era sinônimo de orgulho, de intelectualidade cultural, espiritual. A Grécia, até hoje, é o berço da civilização. Sim ou não? Sim. Até hoje, a base do mundo ocidental é a filosofia grega e a filosofia romana. E até a romana, a base dela era a filosofia grega. E essa mulher provavelmente era cheia de tudo isso. A Grécia até hoje tem isso. Todo o conceito de superioridade, a moda, padrão de beleza, foram ditados pelos gregos. Sim ou não, gente? Aqueles prédios antigos, né? Se você for na Europa, nos Estados Unidos, qualquer lugar, você vê aqueles prédios bonitos, aquelas colunas são colunas gregas. Aquelas imagens estéticas, né? Lindíssimas, arquitetura, né? Clássica, é grega. E nesse ponto se alojava provavelmente a raiz do orgulho dela, e de superioridade que atraiu miséria e infiltração maligna. Fala comigo, miséria e infiltração maligna. Jesus vai caminhando com ela, através do discernimento, revelando o seu coração, testando o seu coração, na base da humildade e através da perseverança. A idolatria, a reputação foi detonada por Jesus na vida dessa mulher. O complexo de superioridade que os gregos tinham foi implodido por Jesus e um novo coração surgiu no coraçãozinho dela. Sim ou não? Quem quer um novo coração com Jesus aí? Dá um glória a Deus. Coloca a mãozinha no seu coração, fala: Senhor, eu quero um novo coração. Um coração humilde, um coração quebrantado. E é o que nós vemos, ela adorou o Messias. Quem adora, quem se ajoelha, quem se prostra, é porque já está sendo processado, tratado, quebrantado diante do Senhor. Ela adorou o Messias dizendo: Senhor, me socorre. Ela venceu as estruturas gregas de orgulho e humilhou-se diante daquele que tinha a resposta para a sua vida, diante do Messias de Israel. Amém?
Quando é que foi a última vez que tu dobrou o joelho diante do Senhor, que você orou de joelho dobrado? Irmãos, toda terça e quinta nós estamos aqui orando por vocês, orando pela igreja, orando pela sua vida. E eu faço questão de, toda vez que eu estou aqui orando, dobrar o joelho aqui diante do altar. Eu creio nisso. Dobrar o joelho, além de um simbolismo de rendição, de entrega, de reconhecimento da monarquia e da soberania de Deus, é um ato de humildade, de quebrantamento. E é uma coisa que está rara hoje no meio cristão. As pessoas chegam na igreja assim, ó, olhando umas para as outras, criticando, fofocando, falando da voz da ciclana, da fulana. Não aqui, né? Glória a Deus, essa igreja é de crente. Essa igreja não é tóxica. Glória a Deus. Mas a maioria dos antros religiosos são assim. Cheio de legalismo, cheio de crítica, cheio de fofoca, cheio de um falando da vida do outro, todo mundo entrando assim, cheio de diz-que-me isso, cheio de achismo, cheio de gente querendo dar pitaco na igreja, né, no pastor, falando disso, falando daquilo, se achando. Gente, como tem confusão. E toda a base dessas confusões é o orgulho. Ela vence o seu orgulho e se ajoelha e se humilha diante do Messias. Amém? Num terceiro momento, nós vemos uma espécie de ofensa aqui. Uma aparente ofensa. Mas não é uma ofensa, a gente sabe. É como se fosse o estágio final de tratamento de Jesus com ela. Jesus fala a essa mulher de alta estirpe, de alta sociedade, provavelmente ali uma mulher diferenciada na sociedade. Não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. O último dinamite que Jesus joga no coraçãozinho dela, para implodir as estruturas de orgulho. O último teste, a última prova, a última provação aqui que Jesus faz para detonar toda aquela construção que talvez havia dentro do coração dela. Ela era descendente de Canaã, filho de Cão, que descobriu a nudez do seu pai Noé. Havia na sua linhagem um legado de desonra aos pais. Na sua linhagem, os cananeus eram conhecidos por desprezar as coisas sagradas. E como tem gente desprezando as coisas de Deus, as coisas sagradas? Sim ou não, gente? Tratando as coisas de Deus de qualquer maneira, como os cananeus. Havia um ditado em Israel naquela época que dizia: não jogueis aos cães e aos porcos as vossas pérolas. Olha só. Após este confronto com o passado familiar e as iniquidades da linhagem, ela se humilha, invocando a libertação divina. Nós vemos que ela superou a prova da rejeição familiar. Nós vemos que essa mulher se humilhou, deixando claro que Jesus era o seu Salvador, o seu dono, o seu Senhor, o filho de Davi. Amém? Será que Jesus é o nosso Senhor? Será que Jesus é o nosso Salvador? Será que estamos de joelhos prostrados diante dEle? Será que nos humilhamos diante dEle? Será que o adoramos de coração? Ou será que abrigamos um ego inflado, um ego absoluto, um eu inchado dentro de nós, que impede aquilo que Deus quer fazer na nossa vida, gente? Será que temos compreendido os processos de Deus? É o que nós vemos aqui. Jesus, através do discernimento, lança uma bomba no inferno. Palavras insuportáveis para os demônios que afligiam a sua família. Eles bateram em retirada quando ela se submeteu a Jesus, a Cristo, a Deus. Resistiu o diabo que estava na sua filha. A palavra de Deus de Tiago 4:6 aconteceu com ela. O diabo fugirá de vós. Fala comigo. Sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo, e o diabo fugirá de vós. Jesus levou ela até o ponto da libertação absoluta. E o poder de Deus fluiu com autoridade, pois a fé foi dimensionada pela humildade. Fala comigo, a fé foi dimensionado, foi potencializado
pela humildade gerada no coração dela. Quem é que gerou isso? Jesus, através do caminho e da rota da humildade. Fala comigo, a rota da humildade é a chave para a minha libertação e para o meu milagre. Glória a Deus. Quem recebe essa palavra sobre a sua vida, querido? E para terminar, o quarto momento que nós vemos nesse texto é a exaltação de Jesus a essa mulher. Olha que coisa tremenda. Primeiro momento, nós vemos o silêncio e um aparente desprezo. Parece que Jesus estava desprezando ela. Num segundo momento, nós vemos uma espécie de discriminação, só que a gente sabe que não é discriminação, porque Deus não faz acepção de pessoas. Jesus estava testando o coração dela. No terceiro momento, nós vemos uma espécie de ofensa, só que não era uma ofensa. Era Jesus ampliando o quebrantamento nela e testando se ela era capaz de perseverar mais um pouco, a ofensa. Mas no quarto momento aqui nós vemos a exaltação de Jesus. Amém? Na rota da humildade, no caminho pela cruz, na via cruz, uma hora nós vamos chegar no trono, na glória, na exaltação e na honra que Deus quer fazer na sua vida. Quem recebe isso, dá um glória a Deus. Olha só o que Jesus disse: ó mulher, grande é a tua fé, seja feito como queres, e desde aquela hora a sua filha foi curada. Amém? Que coisa tremenda isso, que Deus cure as nossas casas, as nossas famílias, os nossos filhos, os nossos sonhos, os nossos projetos. Aquilo que Deus tem colocado no nosso coração, irmãos, é através da humilhação, é através de uma prova de fogo, onde todas as cadeias demoníacas foram rompidas, toda a maldição se foi. Mas a grande pergunta é essa: o que nós vamos fazer com o nosso orgulho? Quando Deus resistir ao nosso orgulho, o que nós vamos fazer? O que parece ser uma injustiça de Deus está sempre em contraste com a nossa própria justiça. Quando cogitamos que Deus está sendo muito duro conosco, na verdade é nós que estamos sendo muito duros com eles. Amém? Nós vemos aqui uma poderosa ligação entre a humilhação e a oração respondida. A oração dessa mulher foi respondida, gente? Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Fala comigo, humilhação e oração respondida. Jesus responde a oração através de um coração humilde, um coração quebrantado na sua presença. Deus é perito em exaltar atitudes realmente humildes. A Bíblia diz: Deus resiste aos soberbos, porém dá graça aos humildes. Às vezes Deus permite uma doença, Deus permite situações crônicas na nossa vida, uma situação na família, nas finanças, tudo isso para tratar o nosso coração, para nos passar por esse processo de cruz, de morte. A Bíblia diz em 1 Pedro 5,6, eu quero terminar com esse versículo: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que ao seu tempo Deus vos exalte. Essa mulher viveu isso, experimentou a exaltação do Senhor, ela suportou a prova, ela não se ressentiu com Jesus, ela tinha consciência da própria miséria, ela se colocou na brecha por sua filha, ela construiu uma ponte entre a sua filha e o Messias, se humilhou, e por isso ela foi exaltada por Jesus. Para cada prova de Deus existe uma palavra profética para a sua e para a minha vida, que precisa ser discernida, liberada, desativando maldições e infiltrações malignas. Avivamento é isso, é humilhação, é confissão, é arrependimento, é oração. Amém? Quantos aqui nessa noite querem passar pela rota da humildade? Coloque-se de pé na presença do Senhor. Queria te chamar aqui na frente, para nós orarmos aqui. Venha todo mundo aqui para frente, nós estamos
num grupo pequeno aqui, dá para vir todo mundo. Glória a Deus. Vem aqui para frente. Queria que você fechasse seus olhos, colocasse a mão no seu coração. Com certeza Deus falou contigo através da palavra, meu irmão, minha irmã. E Deus tem coisas maravilhosas para a tua vida, irmão. Mas nós temos que passar pela via cruz. Nós temos que passar pela rota da humildade, para que a libertação, a cura, o milagre, a bênção de Deus venha até a nossa história. Deus resiste aos soberbos, porém dá graça aos humildes. E Deus quer nos levar a esse processo de